Quando a igreja não observa a palavra e quando a igreja é idiota, ela paga pela idiotice dela. Isso é uma certeza que a gente tem. As pessoas acabam tolerando pastores, acabam tolerando pregadores, acabam tolerando ministros, porque são ministros e a gente não pode questionar o que falam, a gente não pode questionar as línguas que eles falam. Ah, é blasfêmia contra o espírito avaliar as línguas. Meu, tu lembra desse caso aqui? Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma E aí, sentiu aí também? Cheirinho de carne? Pois é. E a igreja glorificando ao fundo, as pessoas com cara de confusão, se olhando para ver quem é que ia ter coragem de falar que aquilo ali era coisa do bife, coisa do homem, coisa da carne, olha, para não dizer outra coisa. Mas uma imbecilidade completa. Só que a pior parte vem agora. Presta atenção no que aconteceu. Nós damos um show na escola dominical, fazemos o povo chorar, dizendo que uma jumenta falou com Balaão, que um urubu falou com Elias, que um galo advertiu Pedro, que uma baleia deboestou Jonas, que no trono de Deus existem animais. Aquela mão branca me pegou e me levou num galinheiro. Eu nunca disse que Jesus batizou as galinhas, mas desceu um avivamento tão grande no galinheiro, as galinhas começaram a falar em línguas angelicais. Quem acredita que Deus usa quem Ele quer, levante a mão, abra a boca e adore e glorifique o nome do Senhor. Levanta a mão quem acredita que Deus usa quem Ele quer. Claro que a pessoa vai levantar a mão, porque ela quer ser usada, ela pensa, pô, se eu disser que Deus não usa quem Ele quer, que Ele não usa qualquer um, eu sendo qualquer um não vou poder ser usado. É uma tendência da pessoa concordar. Primeira coisa, tendência a concordar com o que o cara do microfone tá falando. Segundo, a pessoa ela quer estar inserida no plano de Deus. Logo, se uma galinha é usada, eu posso ser usado. Então se o cara diz que uma galinha falou em línguas, mano, eu vou ser usado pra profecia e era isso. Entendeu como é que funciona a cabeça da igreja? E não tem um ali cheio de Espírito Santo pra chegar e repreender esse cara. Mas vamos lá, toca a ficha. De repente todas aquelas galinhas falando em línguas, pastor Israel. De repente Deus começou a usar uma delas com mais autoridade. Todas as outras galinhas pularam do puleiro em reverência, enfiaram o bico na terra, cruzaram as asas, gemiam e diziam: fala com o teu filho, Senhor. O Juda Labanca. Daqui a pouco eu falo, Jesus, daqui a pouco eu falo. O tio da Lamancádia, mano, olha, meu Deus do céu, eu não vejo que levar pra brincar mesmo. Depois eu falo, Jesus, depois eu falo, nossa, olha como Deus tá falando aos meus ouvidos e olha como é no tempo certo. Calma, calma, Deus, que eu vou falar. Ah, para, né, velho? Quando a galinha chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa, falava em línguas estranhas e o galo interpretava. E eram pentecostais tradicionais, né? Porque a galinha usa a saia e o galo paletó. Meu Deus. Tu deve estar te perguntando, por que o Caleb tá gravando esse tipo de vídeo? Ele quer polêmica, ele quer view, mano. Não. Sabe por quê? Porque uma igreja burra, uma igreja idiota, uma igreja covarde que não atenta os olhos para a palavra e não reprime esse tipo de imbecilidade, esse tipo de carnalidade, de profecias mentirosas dentro da igreja, acaba gerando essa situaçãozinha bem chatinha que eu vou te mostrar agora. Presta atenção. O pastor evangélico Paulo Roberto Alves, de 52 anos, foi detido pela polícia militar, acusado de ter abusado sexualmente de uma menor de 11 anos em sua residência no bairro Jardim Itália, em Cuiabá. O suspeito, que já foi candidato a vice-prefeito de Cuiabá, foi flagrado pela polícia militar, deixando duas adolescentes em uma rua próxima a um bairro afastado do centro da cidade. No boletim de ocorrência, é relatado que os PMs passavam pela avenida e desconfiaram ao ver as duas meninas de 16 e 11 anos descendo de uma caminhonete que o pastor dirigia próximo a um matagal. Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e fugiu em alta velocidade. Como os PMs não conseguiram deter o suspeito, eles retornaram até o local da primeira abordagem e encontraram as duas menores, que a princípio não quiseram contar o que havia acontecido. Porém, ao serem levadas até a casa onde moram, confessaram que o homem pagou a quantia de R$ 150 a elas para fazer sexo com a menina de 11 anos.
Aos policiais, a garota de 16 anos ainda contou que o pastor havia ligado para ela pela manhã enquanto estava na escola, dizendo que queria se encontrar com a adolescente de 11 anos, que é a sobrinha da jovem de 16. Após muita insistência, ele convenceu a moça e foi buscá-las no início da tarde. Eu poderia trazer o texto de Paulo, por exemplo, falando sobre os bereanos que conferem a palavra, que vivem de acordo com o que o escrito ensina, só que ali não é nenhuma questão de escrito. Não foi uma heresia baseada na palavra, não foi uma distorção do texto. Não foi. Aquilo ali é uma questão da igreja ter prudência no que ela faz. Lembra que a gente está fazendo a pregação expositiva, a mensagem expositiva de Tito, carta de Paulo a Tito? Lá fala sobre os presbíteros. Por não escolherem bem os presbíteros, por não haver senso de responsabilidade em quem colocam à frente do povo para guiar, instruir e ensinar a palavra, que acaba surgindo essas aberrações teológicas, acaba surgindo essas imbecilidades, essas vergonhas, esses post-ídolos dentro da igreja, que as pessoas veneram e seguem e vivem aquilo ali, achando que aquilo ali é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. E deixam pessoas mortas, sepulcros caiados, que nem dá pra chamar de sepulcro caiado, porque quem olhava para aquilo ali achava que estava bonito por fora, branco, limpo, santificado por fora e morto por dentro. Essa pessoa tem algum déficit de atenção, só pode. Eu que tenho TDAH e a pessoa deixou passar isso. Mas olha a consequência gravíssima que aconteceu. A polícia pegou quando ele estava tentando ter relação sexual com 2 menores de idade. Mas há quanto tempo isso não acontecia? Há quanto tempo isso não estava discorrendo debaixo das mesas? Será que ninguém sabia disso? Será que ninguém conseguiu olhar para esse cara e ver que ele estava agindo fora da vontade do Espírito Santo? Deixo para vocês esse pensamento, tá? E quero deixar também, já que estamos falando de Tito, Tito capítulo 3, verso 10. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, que aconselho, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Gente, graça e paz. Não engulam qualquer coisa, o Evangelho de Cristo não é sobre isso. Nós devemos combater os falsos profetas e nós devemos purificar e escolher com responsabilidade as pessoas que nos lideram, tá? Não deixem esse tipo de coisa acontecer na tua igreja, não tenha medo de repreender, tá? Porque o zelo é melhor do que o sacrifício, beleza? Amo vocês no tantão assim, vai ficar tudo certo. Beijo.